Bom dia, galera. Oitavo ano, aula de hoje, dando sequência do que a gente viu na aula passada. Estamos vendo a parte de agropecuária da América e da África, tá? Sempre lembrando por que desses dois continentes juntos. Lembrando que esses dois continentes estão na mesma, basicamente, não na mesma, mas quase que totalmente na mesma latitude do planeta Terra. Quer dizer, por isso eles apresentam basicamente faixas climáticas semelhantes, tanto o continente africano quanto o continente americano, tá? Vamos ver aqui, a gente viu alguma coisa na aula passada. Quero lembrar vocês que fica o exercício da página 13, tá? Completando este assunto aí, o exercício da página 13, tá bom? Aqui, para fechar esta primeira parte de conteúdo que a gente está trabalhando. Lembrando também que este exercício já conta para a nossa terceira avaliação, tá bom? Faz ele direitinho, deixa no teu livro. Quando eu te pedir, você envia para mim. Não envia ainda, mas deixa ele prontinho aí para a gente contar como nossa terceira avaliação, parte da nossa terceira avaliação. Fechado? Vamos lá. África e América, modalidade de agropecuária. Modalidades, aqui eu tenho duas. A comercial, também chamada de moderna, tá? A agropecuária comercial ou moderna, e a agropecuária tradicional ou também subsistência, tá? Tradicional ou subsistência. Diferença básica entre elas está aqui. A agropecuária comercial moderna era sustentada pelos latifúndios. Lembrando, um latifúndio é uma grande propriedade rural ou agrária. Um latifúndio, uma propriedade muito grande, né? Também o latifúndio sustentada na monocultura, né? Monocultura, essa palavra aqui, mono, né? Quer dizer um. Então seria cultivo de um só produto. Lembrando que os europeus instalaram desde o período da colonização muitos latifúndios monocultores nas colônias, tanto africanas quanto americanas, especificamente, né, na América Latina. Vamos deixar isso bem claro, que quando eu me refiro ao continente americano, ao nosso continente, eu estou me referindo nesse contexto aqui, basicamente, à América Latina. A América Latina vai pegar o México, tá? México, pega todos os países da América Central, como Nicarágua, Cuba, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá, Haiti, Trinidad e Tobago, são os pequenos países da América Central, e todo o conjunto de países da América do Sul, né? Aí você tem a América do Sul, formada por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, etc. Então são um conjunto de 13 países que formam a América do Sul. Então, América do Sul, América Central e México, esse conjunto de países americanos formam a América Latina, tá? E o que sobra do continente americano, que não é latino, é chamado de América Anglo-Saxônica, que é formada só por dois países, o Canadá e os Estados Unidos, tá? Então eu dizia que os europeus desenvolveram intensos latifúndios monocultores nos países latino-americanos e africanos. Por exemplo, no caso brasileiro, né, veio a monocultura da cana-de-açúcar, que foi desenvolvida em latifúndios. Depois veio a monocultura do café, veio a monocultura do cacau. E agora, na agricultura moderna de hoje do Brasil, o Brasil é um grande produtor agrário, né, deste modelo de monocultura comercial. O principal produto agrícola hoje no comércio nacional e internacional é a soja, né? Observe que quando o Brasil começou como colônia, era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não deixou de existir, mas hoje nós temos a soja que é o carro-chefe, vamos dizer assim, da monocultura comercial brasileira. Tranquilo? A soja.
E a produção aqui destinada ao mercado. Esse mercado aqui, ele pode ser mercado interno ou mercado externo, tá? Mercado externo. Por exemplo, mercado interno, quando o próprio produtor comercializa o produto que ele está produzindo dentro de seu próprio estado ou até dentro de seu próprio país. No caso, quando o Brasil era uma colônia portuguesa, a produção do açúcar não era para o mercado interno, era para o mercado externo, para o mercado europeu, especialmente Portugal. Tranquilo? Hoje, a soja produzida no Brasil não é para o mercado interno, não é essa soja, ela não é consumida no Brasil. Ela é destinada ao mercado externo. Especificamente hoje, fazendo essa comparação com o Brasil colônia, no Brasil colônia o mercado é europeu. Hoje o principal parceiro comercial do Brasil é o mercado asiático, especificamente a China, né? China é uma grande parceira comercial do Brasil, o Japão é uma grande parceira comercial do Brasil, a Índia está começando a ser, né? Além disso, a América do Norte, Estados Unidos especificamente, é um grande parceiro comercial do Brasil. Então mudou, houve essa mudança de contexto, né, espacial nessa relação comercial entre a América Latina e seus demais parceiros compradores. Uma outra questão que a gente vê aqui é a seguinte: fazendo a comparação entre a agricultura comercial ou moderna e a agricultura tradicional ou de subsistência, vai haver diferenças. Observa que aqui eu começo falando de latifúndio, que é a grande propriedade rural ou agrária. Na agricultura tradicional ou subsistência vem o minifúndio. O minifúndio vem contrapor o latifúndio. O late é a grande, o mini é a pequena propriedade, a agricultura cultivada em pequenas áreas. Outra diferença aqui, quando eu falo aqui de latifúndio sustentado pela monocultura, aqui eu coloco a policultura. O pequeno produtor, no geral, ele não cultiva um só produto, ele cultiva mais de um. Ele planta uma parte com, por exemplo, mandioca para produzir farinha, lembrando aqui a nossa região Bragantina, ele planta uma pequena parte com feijão, ele pode plantar outra com arroz, ele planta outra com milho. Então isso sai do modelo de monocultura e entra para a policultura. E há também uma outra diferença na produção aqui, enquanto na monocultura do latifúndio a produção é destinada ao mercado, aqui ele produz quase sempre para o consumo próprio. A chamada produção destinada ao consumo familiar, tá certo? Aí você pergunta, ele não vende o que ele produz? Ele vende, parte do que ele produz ele vende. Mas o princípio básico é ele produzir para consumir com sua família. Parte do que ele produz, aquilo que ele não consegue consumir, ele vende para comprar, pegar o dinheiro e comprar outros produtos que ele necessita ali para a sua vida cotidiana. Tranquilo? E ele usa aqui técnicas rudimentares. Essa palavra rudimentar também pode ser entendida como técnicas antigas, como técnicas tradicionais, né? Geralmente são ferramentas bem antigas mesmo, como o teçado, a enxada, a foice para o preparo da terra, enquanto que na agricultura moderna ou comercial, o cara usa o trator, a semeadeira, a colheitadeira. Por exemplo, hoje, na agricultura comercial, já tem tratores que trabalham sozinhos, ele não precisa mais do motorista. O trator é guiado via satélite, né, por um sistema de computação, onde ele não precisa mais do operador, aquele motorista que estava ali dirigindo o trator, não, ele não precisa mais. Esse trator trabalha 24 horas, ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, ele tem um sistema de luzes, de faróis, que permite com que ele trabalhe à noite. Ele faz o plantio de gigantescas áreas de 24 horas, ele não para de trabalhar. Então, nessa questão, é um exemplo do que eu estou te dando aqui. Enquanto o pequeno produtor, ele vai trabalhar com seus braços, suas mãos, suas ferramentas antigas, tradicionais,
É claro que a produção dele é uma produção pequena realmente, né? Para o consumo próprio, basicamente dá para ele se sustentar, o que ele consegue vender é muito pouco. Aparece aí no livro de vocês, por exemplo, nesse modelo aqui, a agricultura itinerante. O que seria isso, itinerante? Só uma questão aqui, olha lá. Itinerante quer dizer que o camarada vai mudando de área por área todos os anos. É o sistema de queimadas. Chama-se aqui na nossa região o sistema de roças, né? O cara derruba uma parte do mato, como está acontecendo agora, espera secar e depois ele toca fogo. Ele derruba esta área aqui, né? Vamos supor, ele derrubou essa área para esse ano. O ano que vem ele derruba uma outra área bem aqui. Passado o outro ano ele derruba uma outra área bem aqui. Por isso que se chama itinerante, quer dizer, ele não tem um local fixo de produção. Ele fica mudando de área em área conforme o passar do tempo, né? Já o produtor comercial, ele usa a mesma área todos os anos. Ele produz aquele determinado produto, tira, faz a colheita e logo em seguida ele entra com uma outra produção. Agora, aqui no caso brasileiro, especialmente na região centro-oeste, existe o chamado cultivo integrado, né? O que seria isso? Por exemplo, o cara planta hoje soja. Ele colhe a soja, ele planta milho. O milho dá em 3 meses. Basicamente, o cultivo do milho é muito rápido. 2 meses e meio, 3 meses, ele planta o milho. Colhe o milho, ele planta capim, braquiária, para, por exemplo, engordar uma boiada. O braquiária também é rápido, em 40 dias você está metendo gado no meio daquele capim que você plantou. Aí você plantou o capim, a braquiária, mete o gado, engorda aquela boiada, tira e mete a soja novamente, quer dizer, 4 cultivos por ano. Eu estava observando aí uma comparação entre a América, especialmente aqui no Brasil, por que o Brasil está se tornando um gigantesco produtor agropecuário, exatamente por isso, por condições climáticas favoráveis principalmente e grande espaço físico disponível. Eu vi aí um estudo de uma comparação entre, por exemplo, a Holanda, um país europeu, enquanto os holandeses fazem uma cultura a cada 2 anos, vê bem, a cada 2 anos os holandeses conseguem fazer uma cultura por questões principalmente climáticas e de solo. O Brasil faz num ano 4 culturas. Deixa eu ver se você entendeu. A Holanda faz uma cultura a cada 2 anos. Cada 2 anos. O Brasil faz em um ano 4 culturas, 4 cultivos diferentes no mesmo local. Estou me referindo ao mesmo espaço físico, tá? No mesmo local. O Brasil faz 4 cultivos por ano e os holandeses fazem uma a cada 2 anos. Então isso significa como o Brasil está se tornando importante neste cenário, né, geoeconômico e geopolítico da agropecuária mundial. Você poderia dizer, mas tem, por exemplo, no rol, na questão dos 5 maiores países do mundo, o Brasil ocupa a 5ª posição, né? Eu já falei isso até. Primeiro é a China, a Rússia, em segundo lugar é o Canadá, terceiro lugar é a China, o 4º lugar é os Estados Unidos e o 5º é o Brasil. Porém, desses 5 maiores países, o Brasil leva vantagem porque o Brasil está na faixa tropical do planeta Terra, está na latitude ideal, vamos dizer assim, para uma produção agropecuária em larga escala. Rússia é o maior país, mas grande parte da Rússia é coberta por gelo durante grande parte do ano. O Canadá também, Estados Unidos também e a China também. Além desses países terem desertos gelados, eles têm desertos quentes. E o Brasil não tem nem desertos gelados e nem desertos quentes. Por isso o Brasil supera os 4 primeiros países com relação ao espaço físico para a expansão da agropecuária. Tranquilo? Bem,
A gente para por aqui, eu queria só fechar isso com vocês. Vimos agropecuária do continente africano e americano, me referindo que a América que eu estou me referindo aqui é basicamente a América Latina. E a África, lembrando, né, que a África também está subdividida em dois grandes grupos. Temos a África branca, chamada também de África Islâmica, ou África branca, islâmica, que vai do deserto do Saara para cima, formada por 5 países: Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia e Líbia. E do deserto do Saara para baixo nós temos a África Negra ou subsaariana, formada por um conjunto hoje de 49 países, tá? Somália, Etiópia, Guiné-Bissau, Ruanda, Tanzânia, Mali, 49 países. Essa é a África mais explorada, no caso, para o contexto agropecuário. Tranquilo? Abraços, então, não esqueça, tá? Exercício da página 13 para fechar esse bloco aí. Até a próxima.